Apocalipse 2, do 8 ao 11. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo morava em Esmirna, ou vinha de Esmirna, que é essa mesma cidade aqui. E ele ficou famoso, se é que nós podemos dizer assim, famoso, mas ficou conhecido por ter morrido como um mártir. Ele era um cristão e morreu como mártir em 155 ou 156 ali depois de Cristo. Lembre-se, o livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Policarpo de Esmirna morreu como um mártir cristão em 155. Então você tem mais ou menos aí uma faixa de 60 anos depois do livro de Apocalipse ter sido escrito por João. Policarpo de Esmirna morre por causa da sua fé. Todos dizem que Policarpo era um homem muito respeitado na cidade, especialmente na igreja. Ele era conhecido por sua santidade e fidelidade à doutrina bíblica, à doutrina verdadeira. Ele nasceu no ano de 69 depois de Cristo. Então, uns 20 anos, um pouco mais do que isso, uns 20 anos antes da escrita do livro de Apocalipse, nasceu Policarpo. Ele nasceu antes, então, da destruição do templo ali na cidade de Jerusalém. Essa é a história que nos conta. No ano 70 foi destruído o templo e a cidade de Jerusalém, o que nos mostra que ele vivia numa época em que as pessoas começaram a ser mais perseguidas. Não é começaram a ser de todo jeito, mas começaram a ser mais perseguidas por serem cristãs naquela época no Império Romano. Ele viveu numa época em que ainda havia pessoas, por exemplo, que tinham visto e conhecido Jesus pessoalmente. Então ele nasce ali mais ou menos no ano 70, uns 40 anos depois da subida de Jesus Cristo ao céu, e ele provavelmente tenha convivido, ou ao que tudo indica, ele tenha sido conhecido o próprio apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse. Ele viveu cerca de 86 anos, e na segunda metade da sua vida, ele agiu ou atuou, trabalhou como pastor, como bispo, na cidade de Esmirna, essa cidade que você também viu aqui na nossa leitura. Quando ele morreu como mártir, a igreja de Esmirna escreveu uma carta explicando esse evento, essa situação de martírio de Policarpo, e algumas coisas estavam sendo descritas sobre o dia, sobre o momento e sobre a pessoa de Policarpo. Quando o martírio de Policarpo foi registrado, uma das coisas que você lê numa carta, que você pode encontrar até hoje em dia, dizia assim: quando perceberam que Policarpo havia sido preso, diz essa carta antiga sobre Policarpo, houve uma grande comoção. O governador, o procônsul, então perguntou se ele era realmente Policarpo. Então o governador pergunta a Policarpo se você é realmente o Policarpo. Ele estava sendo julgado em praça pública, por assim dizer, por ser cristão. Quando ele confirmou, o governador tentou fazê-lo negar a fé, dizendo coisas como: tenha respeito por sua idade, Policarpo. E outras frases que existiam naquela época. Uma das coisas que o governador dizia para Policarpo, quando estava julgando ele, jure pelo Espírito de César e arrependa-se. Diga, fora com os ateus.
Então o governador estava dizendo para Policarpo assim, diga fora com os ateus, porque os cristãos naquela época eram tidos como ateus. Porque quando você ia a um culto naqueles dias, você não tinha ícones, você não tinha imagens, você não tinha uma visão, uma aparição ou alguma coisa desse jeito sobre Deus. Então eles achavam estranho aquele grupo de pessoas se reunirem sem terem, por exemplo, uma escultura, um desenho que representasse Deus. Eles não tinham nada, então eles olhavam para ele e diziam, são ateus, não tem deuses nenhum, eles se reúnem para nada. Por isso que ele dizia, diga agora, em alta voz, negue os ateus, ou negue, em outras palavras, os cristãos, e jure pelo Espírito de César. Essa era a ordem do governador romano a Policarpo, quando estava ali em praça pública. Os romanos, eles chamavam então os cristãos de ateus porque eles não viam imagens de ídolos visíveis, e se Deus não podia ser visto, então não haveria nenhum Deus ali para eles adorarem. Esse tipo de intimidação, esse tipo de ameaça, ocorreu várias vezes naquela ocasião em que Policarpo estava sendo julgado. A carta ainda sobre o martírio de Policarpo, de Esmirna, registra no final a seguinte expressão, embora ele tenha sido o 12º mártir de Esmirna, ele não era o único, na verdade era o 12º, o texto diz dessa carta que ele foi o mais lembrado de todos. Se você tiver ocasião, se você tiver a oportunidade de ler essa carta, ela não é muito longa, sobre o martírio de Policarpo de Esmirna, há detalhes ali surpreendentes, chocantes e muitas vezes até constrangedores para nós, que também somos cristãos, nessa época em que às vezes você é um pouco mais aberto do que Policarpo teria sido e tenha sido naqueles dias. Quando nós lembramos que Apocalipse então foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, e a morte de Policarpo aconteceu uns 65 anos depois disso, você percebe que essa mesma mensagem à igreja de Esmirna, que nós lemos do versículo 8 ao versículo 11, devia ainda ecoar no coração de Policarpo e de outros mártires daquela mesma região. Se Policarpo era o 12º mártir somente de Esmirna, você consegue perceber como aquela igreja sofreu naqueles dias. 60 anos de sofrimento, de histórias de sofrimento, por assim dizer, depois da escrita do livro de Apocalipse. Assim, quando Jesus ele envia então uma mensagem a essa igreja, aqui no livro de Apocalipse, os cristãos já enfrentavam esses sofrimentos. E eles perduraram por um tempo. E quando Cristo demanda as nossas coisas, irmãos, quando Ele demanda a nossa vida, quando Ele demanda o nosso status social, quando Ele demanda de nós visibilidade, relevância, o que é que nós fazemos? Se Policarpo é um bom exemplo desses cristãos em Esmirna que mantiveram firmes o seu testemunho até a morte, eles não negavam, mesmo que isso custasse a vida deles. Se nós olhamos para esse livro, como nós estamos olhando agora, nos detendo nesse livro de Apocalipse, e vemos essa igreja de Esmirna, em que Cristo chama os crentes a serem fiéis, a sofrerem por Ele, como é que nós vivemos, afinal de contas? Mesmo quando Cristo não demanda a nossa vida assim, fisicamente, quando nós não precisamos enfrentar a morte, como foi o caso de Policarpo, o que é que você faz quando você é pressionado a abrir mão de um valor do Evangelho? O que é que você faz quando você é pressionado a deixar de cumprir o mandamento de Deus, por exemplo? Quando Ele nos dá na sua palavra e alguém te diz, mas isso é caridade, isso é uma coisa retrógrada, isso é uma coisa até opressora, ou qualquer outro adjetivo que se dê, o que você faz? A quem você ouve? A quem você atende? Quem tem, afinal, a voz que ressoa no seu coração de modo mais forte, que leva você a agir ou não agir de uma determinada maneira? Em outras palavras, a pergunta é, quanto custa a tua fidelidade a Cristo? Quanto custa? Quanto tem custado? Quanto pode custar? Essas perguntas podem aqui surgir a partir dessa carta à igreja de Esmirna. É por isso que uma boa imagem, um bom desenho para as crianças, se quiserem, inclusive, é uma cruz com uma coroa acima.
é uma cruz que mostra a que Cristo nos chama para nós testemunharmos dele, mesmo que seja até entregando a nossa vida, se for o caso, mas ainda assim a coroa é contemplada nessa imagem, porque a coroa é prometida àqueles que se mantêm fiéis, mesmo que essa fidelidade custe a vida. E nós vimos que Jesus se compadece tanto das suas igrejas, aqui no livro de Apocalipse, que quando aparece a João em Patmos, ele apareceu, como nós já vimos no capítulo 1, com detalhes que comunicam conforto e encorajamento a essas igrejas, como ele faz aqui no caso de Esmirna, por exemplo. E nós veremos com detalhes. Lá na visão do capítulo 1, então, Jesus Cristo glorificado, ele descreve-se como o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso você encontra no versículo 17, 18, lá do capítulo 1. E agora, Cristo se dirige à igreja em Esmirna, ou a igreja de Esmirna, fazendo referência a essa mesma verdade, algo que era importante de ser destacado de Cristo àquela igreja especial. Veremos que a igreja que estavam em Esmirna, ela era cheia de contrastes. Por exemplo, você vê que embora eles fossem pobres aos olhos do mundo, aos olhos de Cristo, eram ricos. Então é uma igreja que começa com esse contraste, riqueza e pobreza, tipos diferentes de riqueza, é verdade, mas há esse contraste. Nós também vemos um outro contraste na igreja de Esmirna. Eles eram perseguidos por judeus, mas o próprio Cristo, um judeu, afirma que esses são, os cristãos em Esmirna, são os verdadeiros judeus, ou os verdadeiros israelitas, os verdadeiro povo de Deus. Há um outro contraste ainda na igreja de Esmirna. Aqueles que permanecem fiéis até a morte, seria concedida a coroa da vida. Então, aqueles que permanecem até a morte fiéis ao Senhor, recebem uma coroa de vida, um contraste com essa questão. Há outro contraste ainda na igreja de Esmirna, que diz que se eles vencessem a primeira morte, estariam livres da segunda morte. Eles estariam livres da segunda morte se vencessem e passassem de uma forma correta pela primeira morte. Nós vamos explicar mais isso. Com tudo isso, irmãos, nós vemos que Cristo nos encoraja, você e eu, inclusive, porque essa carta não é somente a igreja de Esmirna. Cristo nos encoraja e fortalece, mostrando-nos que a fidelidade perseverante no Evangelho, mesmo diante da tribulação e do sofrimento, traz a promessa da vida eterna e da participação no reino de Deus. É isso que nós aprenderemos. E nós veremos isso em 3 partes. Em primeiro lugar, do versículo 8 ao versículo 9, nós aprendemos que Cristo é quem tem a vida eterna prometida em si mesmo. É isso que Cristo demonstra aqui. Essa vida que ele promete não é alguma coisa que ele busca em outra fonte, em outro lugar. Ele mesmo tem essa vida eterna para dar àqueles que vivem fiéis. Cristo é visto, lembrado como o Senhor ressuscitado. Podia falar ali do cordeiro que foi morto, por exemplo, como aparece em outros casos. Mas aqui Cristo faz menção a uma coisa que traz encorajamento para eles, que estavam com a morte perto de chegar, porque eram crentes fiéis. Então é claro que é pertinente que Cristo, o Senhor ressuscitado, se demonstre e destaque isso para eles. E ele consola então a igreja de Esmirna, que era pobre, perseguida, mas era espiritualmente rica. Cristo mais uma vez então se apresenta usando uma das descrições que são tiradas ali do capítulo 1, e ele escolhe as palavras que mais se encaixam na situação vivida por aquela igreja. Ele se mostra como o soberano divino Senhor da história, aquele que tem um controle e a eternidade em si mesmo. É isso que significa, inclusive, a expressão o primeiro e o último, que ele diz aí no versículo de número 8 ainda. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele pode se apresentar assim porque ele ressuscitou dos mortos. E a ele foi dada toda a autoridade nos céus
e na terra. Jesus é que disse isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele disse isso depois de ressuscitar. É isso que ele recebe do Pai. Com certeza, o fato de Cristo reinar sobre tudo, sobre todos, sobre toda a história, isso deve servir de consolo para a igreja em Esmirna. Porque se esse é o Cristo que governa sobre toda a história, e Ele é o Senhor desta igreja, e nós estamos passando por tribulação, só pode ser que essa tribulação esteja sob o controle dEle. E de fato isso aparece aí durante a leitura da carta, porque por exemplo no versículo 10 está escrito assim, para serdes postos à prova. Ou seja, essas situações de dificuldade, de tribulação e perseguição, elas eram de tal modo controladas por Cristo, que eram vistas e declaradas, porque assim são, como prova, como testes para essa igreja. É Cristo quem está organizando essas coisas, está gerenciando esses eventos. Não porque Ele odeia a sua igreja, mas porque Ele está provando, porque Ele está testando essa igreja. Essa igreja estava sofrendo dificuldades econômicas, inclusive, por causa das calúnias que sofriam. Você tem, por exemplo, os judeus aí como inimigos declarados por Cristo daquela igreja. Naquela cidade existiam alguns judeus e eles tinham, em certa medida, algum tipo de liberdade de atuação religiosa, de expressão de fé naquela região, mas muitas vezes os cristãos eram vistos como uma forma de judaísmo. Por isso os cristãos, em alguma medida, eles também recebiam algum tipo de atenuamento, eles eram mais enfraquecidos na perseguição do Estado, em algumas ocasiões. Os judeus não gostavam dessa ideia, porque esses cristãos adoravam um judeu Messias que foi morto numa cruz. E isso era escandaloso para eles. E eles não gostavam de ser vinculados a eles. É por isso, inclusive, que eles eram muito propensos a denunciar esses crentes. Eles diziam, não, eles não são judeus. Eles não são do judaísmo. Na verdade, eles inclusive nem adoram o imperador. E o Estado romano, o governador olhava então a partir disso com outros olhos os cristãos. E se eles não são judeus, vocês não têm os privilégios que eles têm. Por isso vocês têm que fazer o que eu quero, nesse caso. A fidelidade desses membros da igreja de Esmirna era vista então como algo que era prejudicial à imagem do judaísmo, e no que diz respeito ao governo romano, o imperador romano, era visto como traição. A cidade de Esmirna, naqueles dias, e muito antes daqueles dias do livro de Apocalipse, era conhecida como uma cidade muito fiel ao Estado. Em alguns casos de guerras no passado, Esmirna ficou do lado dos romanos, quando a Roma ainda nem governava todo aquele império e aquela região. Por isso era sempre lembrado, a fidelidade da cidade ao Estado romano. E agora você tem gente, um grupo nessa cidade, uma igreja nessa cidade, que não é fiel ao Estado, que não é fiel ao imperador, mas é fiel a esse Jesus Cristo que eles chamam de Senhor. Taxem-nos, tirem as regalias econômicas deles. Não podem comprar, não podem vender, não podem fazer negócio em praça pública. Isso se não forem presos e mortos. Era assim que funcionava naqueles dias. Era assim que o imperador romano fazia naqueles dias. E isso é o que nós vemos aqui acontecer nesses dias da igreja de Esmirna, em que João se comunica com eles escrevendo essa carta. Os cristãos desfrutavam de certa segurança poucas vezes e em poucas regiões, mas às vezes só porque eles eram vistos como parte dos judeus. Mas em determinado momento isso mudou, isso acabou invertendo. O versículo 10 menciona a perseguição romana logo após falar da calúnia judaica, o que mostra para nós, quando nós estudamos a história dessa cidade naquela época com relação aos cristãos, nós vemos que de fato os judeus colaboravam com os romanos
para perseguir, se juntavam com eles se juntavam para perseguir os cristãos. E as acusações feitas a eles provavelmente envolvia o fato de não serem leais aos imperadores que exigiam culto naqueles dias. Inclusive a cidade de Esmirna era uma cidade que tinha a fama também de abrigar um dos templos que era dedicado ao culto ao imperador. Por isso, essa era uma marca da cidade, uma fidelidade, uma devoção ao Império Romano que não era compartilhado, e estava certo não ser compartilhado pelos crentes naqueles dias. Então a pressão sobre os cristãos aumentava cada vez mais. E agora, aqueles que se recusavam então a fazer culto ou prestar culto, chamar o imperador de Senhor e fazer devoção a eles, a queimar incenso, eles eram perseguidos. Os cristãos verdadeiros jamais poderiam chamar alguém que não Jesus Cristo de Senhor. E eles estavam sendo obrigados a fazer isso. Em razão disso, Jesus classifica esses judeus, acusando-os de sinagoga de Satanás. Sinagoga era um local onde os judeus usavam para se reunir, ou um momento em que eles se reuniam para estudar as Escrituras, por exemplo. Mas Jesus está classificando essa sinagoga nesse lugar como uma sinagoga de Satanás, mostrando que a verdadeira sinagoga é a igreja. É a igreja. Ele contrasta, como já falei, com aquilo que nós vemos ali dos judeus. As acusações feitas contra os santos, que acabavam resultando em perseguições, revelavam então que os judeus estavam agindo como Satanás. Porque quando ele diz, isso é sinagoga de Satanás, você precisa se lembrar que Satanás, diabo, ele é o acusador, ele é o inimigo. Então é próprio que Jesus classifique esse grupo como aliados de Satanás, do diabo, para acusar, para serem inimigos e perseguidores da igreja. Quando nós vamos, por exemplo, para a carta aos Hebreus, nós lemos lá que os cristãos eles sofriam perdas dos bens por causa da fé. Existia um espólio dos bens, existia a perda social, isso era regulamentado, legislado, de alguma maneira, era oficial dos impérios tirar os bens de algumas pessoas, entre elas os cristãos. Então é como se você tivesse hoje uma casa, um apartamento, um carro, e por ser cristão, por não adorar, por exemplo, o Estado, ou um governador, ou um presidente, ele mandasse tirar as suas coisas. Você se tornaria mais pobre. É por isso que Jesus está dizendo assim, eu sei da tua pobreza. Eu sei que vocês são pobres materialmente, e não é só porque vocês não tiveram um bom emprego, uma boa carreira profissional. Não é essa a questão. Não é uma questão de oportunidades. É uma questão de retirada desses bens por serem cristãos. Então, isso aqui é um custo. Eu comecei o sermão perguntando quanto é que custa ser cristão. O que é que pode, eventualmente, em determinados contextos, custar ser cristão? Talvez, irmãos, você e eu, nós podemos não enfrentar esse nível de perseguição. Esse nível. Mas isso não significa que nós não sofremos algum tipo de perseguição e tribulação por sermos cristãos e decidimos ser fiéis a Deus de alguma maneira. Existe hoje, em algumas áreas, existem cancelamentos. Existem pessoas que, por defenderem a fé cristã, se você fizer isso numa rede social, se você fizer isso publicamente, num evento, se você defender, você começa a ser rechaçado, você começa a ser visto como uma pessoa que já não é mais chamada para algum evento, você já não tem espaço nas universidades, você já não pode até não ter um emprego. Hoje em dia, inclusive, algumas empresas, elas são muito criteriosas, ou criteriosas de um jeito diferente, quando elas querem saber como é que você é, talvez elas vão para a sua rede social. Eles vão ver como é que é a sua dinâmica, o que é que você posta, porque isso para eles faz parte do currículo, por assim dizer, que pode não ser profissional, mas é pessoal, das crenças. E isso, você e eu não sabemos quanto pesa para alguém ou para algumas pessoas para escolher ou não alguém.
se você é cristão, por exemplo. Na sala de aula, se você às vezes falar que você é cristão, se você defender um princípio da Bíblia, da palavra de Deus, você pode citar ou não a Escritura para isso, você pode ser visto como alguém que não deveria ser ouvido. Nossa, a pessoa, ela não é racional, ela não é científica, ela é religiosa. Isso na melhor das hipóteses. Então, irmãos, quanto é que custa, afinal de contas, a sua fé? Quanto tem custado ser crente? Porque pode ser que seja para uma pessoa seja diferente, para outra seja diferente. Talvez amizades que você não possa ter, ou que se tem pode perder por ser cristão e ser fiel ao Senhor. O que é que você pode perder ou quanto pode custar ser fiel a Cristo? Mas existe uma segunda lição, nós vemos isso no versículo 10, na primeira parte especialmente, que mostra que Cristo é soberano sobre o sofrimento de seus fiéis. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que Cristo é aquele que tem a vida eterna em si, ele se declara como o primeiro e o último, aquele que estava morto e viveu, e está lidando com uma igreja que está às portas da morte, muitas vezes, porque são denunciados, porque são perseguidos pelo Império Romano e também pelos judeus naqueles dias. E agora nós vemos também que Cristo é soberano sobre o sofrimento de seus fiéis. Cristo, que venceu a morte, ele sustenta os seus fiéis até o fim, razão pela qual eles não deveriam temer a intensificação da tribulação. E aí, às vezes, algumas pessoas podem olhar para isso e falar, puxa, mas se Cristo sabe que eles estão sendo atribulados por causa dele, se eles estão sofrendo perseguição por causa dele, e ele tem o controle de todas as coisas, afinal de contas, por que é que nós vemos aqui que há uma intensificação dessa tribulação? Eu já mostrei para vocês, existe aí o texto do versículo 10 que mostra que é para eles serem postos à prova. E Cristo é sempre sábio nos seus caminhos, com aquilo que ele faz, glorificando a si mesmo, inclusive, através da tribulação e da perseguição. Por isso que Jesus diz para eles, não temas, começa o versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Imagine os irmãos em Esmirna ouvindo essa carta, falando, sim, o Senhor conhece a nossa tribulação, então ele vai dizer para nós que agora ele vai dar descanso. E não. Ele começa o versículo 10 dizendo que tens de sofrer coisas que vocês ainda sofrerão. Diz ainda, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. É curioso que Cristo encoraje, então, a sua igreja aqui a não ter medo da perseguição. Mesmo que ela venha em forma mais dura, como estava para vir, de acordo com o controle de Cristo, com prisão e até a morte, o que de fato aconteceria em alguns dias, ele diz para eles, não temas. Cristo diz que eles deveriam se preparar para punições ainda piores. E há um sentido no qual esse aviso, essa advertência, ou essa situação premeditada por parte de Cristo já os ajuda. Eles sabem que a perseverança que eles já têm mantido tem que endurecer mais ainda, tem que ser mais forte, porque alguns dias aí à frente a gente vai ter mais perseguição. E que bom que Cristo nos avisou. Então já é um privilégio nesse sentido, já existe um aspecto em que Cristo está mostrando cuidado com eles. Assim, eles não deveriam então temer, porque as suas vidas e os seus destinos então estavam nas mãos do eterno e soberano Deus da história, Jesus Cristo. Ele mesmo já tinha sofrido perseguições até a morte e ele venceu por meio da ressurreição. Porque a história, nós declaramos inclusive durante a liturgia, que nós cremos na ressurreição dos mortos. É parte da história cristã, sempre foi parte da história cristã, que se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E que esse Cristo que está hoje sentado à destra do Pai nas alturas, ele vem até nós dizendo que ele esteve morto e viveu, é o primeiro e o último, nós teremos talvez de morrer em função da fé cristã, não deve ser esse o fim. Não será a morte o nosso fim, o desfecho da nossa história. Não é a última página
da história de Cristo para nós. É por isso, irmãos, que esses nossos irmãos lá em Esmirna, naqueles dias, já estavam tão envolvidos e estavam também encorajados a sofrerem essas perseguições e essa intensificação. Lembre-se, por exemplo, da verdade bíblica que Jesus mesmo já derrotou o diabo. E aqui está no versículo 10 que o diabo estava para lançá-los em prisão. Então, se essas histórias do Evangelho estivessem cada vez mais vívidas na cabeça deles, essas verdades do que Cristo fez estivessem sempre presentes em quaisquer momentos da vida deles, eles estavam mais preparados para sofrer a perseguição. Eles sabiam que o diabo poderia fazer algum estrago, sim. A dor poderia ser real. A perseguição, a morte poderia ser uma realidade de hoje para amanhã, quase que literalmente. Mas e daí? Essa é a última palavra? É isso que arrebata o nosso coração? Não. Os cristãos em Esmirna estavam sendo lembrados por Cristo por aquele que controla toda a história e que derrota o diabo e que venceu a morte. Aí fica mais fácil ou menos difícil, se você preferir. Os verdadeiros cristãos, irmãos, eles não devem temer a perseguição, nem se comprometeram com o erro por causa da perseguição estar envolvida. O Novo Testamento, irmãos, ele nos mostra, especialmente nas cartas, ou na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, que sofrer é uma opção, sofrer por Cristo é uma opção, pecar não é. Se você estiver diante de um pecado ou perseguição por ser fiel, opte, obviamente, sempre por ser fiel, ainda que o desfecho seja a perseguição. Ainda que isso custe o teu salário, ainda que custe o teu trabalho, ainda que custe os teus relacionamentos, ainda que custe espaço público, ainda que custe algum tipo de relevância pública. Se esse for o custo, Deus sabe o que faz. Ele é digno de tudo. Agora, você acha que Cristo era aquele que abriu mão da palavra de Deus, da vontade de Deus, da obediência a Deus, porque ele queria ter um espaço? Cristo nunca fez isso. Sempre falou a verdade, sempre acusou o que precisava ser acusado, sempre acolheu aqueles que precisavam ser acolhidos. Ele não estava preocupado com o testemunho dos homens em última instância. É claro que nós levamos em conta a opinião das pessoas, mas elas não são o fundamento das nossas ações. Elas podem estar enganadas, nós podemos estar enganados sobre nós mesmos. Agora, Deus nunca se engana. A sua palavra é sempre verdadeira, ela é sempre digna de aceitação e obediência. É por isso que nós vemos aí no versículo 10 ainda dizer: ser fiel até a morte, o que deixa claro para nós que essa prisão não era um negócio assim, vocês vão ficar 10 dias presos, esses 10 dias podiam ser literais ou podem ser simbólicos de um tempo fechado, determinado, contado, pode ser, mas não era um negócio de eles serem presos 10 dias e depois voltarem para casa. Provavelmente, como era comum nas prisões romanas naqueles dias, você ia sofrer julgamento e ia ser morto. Se você foi preso, provavelmente você seria morto. É por isso que ele diz aí, ser fiel até a morte. Por que ele coloca a morte na jogada? Porque era provavelmente esse o desfecho por serem cristãos. Isso nos lembra daquela prova de Daniel que nós vemos no capítulo 1 do livro de Daniel. Nós vimos que Daniel, naquele caso, também foi provado. E ele dá lá a sua estratégia, fala de 10 dias, espere 10 dias, vamos ver como é que nós estamos em comparação com os outros. Porque mantiveram-se fiéis ao Senhor. Nós vemos, por fim, irmãos, da segunda parte do versículo 10 até o versículo 11, que Cristo garante a vitória sobre a segunda morte aos fiéis, aos crentes. Cristo dá a coroa da vida e livra da segunda morte os que perseveram fiel até a morte, mesmo sob perseguição. A pergunta é: o que é essa segunda morte, afinal? Bom, a primeira morte é a morte física. Você morreu, por exemplo, biologicamente você pode morrer. Essa é a chamada no livro de Apocalipse de primeira morte. Embora isso seja mais raro. Geralmente a expressão segunda morte aparece mais. E segunda morte diz respeito à condenação eterna.
Então o que Cristo está mostrando para eles é que essa segunda morte, que representa a condenação eterna, não é um perigo para aqueles que se mantêm fiéis, mesmo que a primeira morte esteja envolvida, mesmo que a sua vida seja o custo de seguir a Cristo. Cristo promete àqueles que enfrentam esse teste final a recompensa da vida eterna. Ele diz aí, a coroa da vida. É uma expressão que também faz referência à vida eterna que Cristo tem em si mesmo para dar. Somente uma fé perseverante é que garante, então, essa questão, essa promessa e a participação na vida eterna e na ressurreição. Afinal de contas, aqueles que não perseveram até o fim não serão salvos. Falando de um outro modo, aquilo que nós já lemos em Mateus capítulo 24, por exemplo. A continuação da promessa, aí no versículo 11, mostra claramente que a coroa da vida é uma metáfora para a vida eterna, porque nós lemos no versículo 11 assim, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, coroa da vida significa vida eterna, mesmo que isso seja por meio da morte por causa da perseguição. Então, vencer a tentação nesse caso aqui, irmãos, como é que você é vencedor nesse caso aqui do versículo 11? Vencer a tentação nesse caso significa não resistir à tentação de comprometer a sua fidelidade diante da ameaça e da perseguição. Então, como o caso de Policarpo, em que diziam para ele, você é velho demais, respeite a sua própria idade, respeite os seus cabelos brancos, possivelmente. Então você negue esse Cristo, ou, ao menos, jure pelo Espírito de César. O que estava sendo proposto era a libertação, ou a não morte, pelo menos, a continuação da vida, se ele negasse a Cristo. Naquele caso, publicamente, num tribunal, digamos assim. Mas muitas outras vezes, irmãos, nós somos tentados a negar a Cristo, ainda que não verbalmente, no nosso comportamento, em que a gente balança, em que a gente pensa e cogita, ama a própria vida, o status, ou o dinheiro, ou as oportunidades. Podem ser quaisquer que sejam as justificativas. Muitas vezes nós rifamos o nosso testemunho fiel. E esses não vencem. E aqui ao vencedor é prometido não sofrer o dano da segunda morte. A derrota da morte é uma verdade no livro de Apocalipse, inclusive. A morte não tem a última palavra também no livro de Apocalipse. E o vencedor aqui, então, refere-se àqueles que buscam a vida eterna, mesmo que o custo disso e o caminho para chegar até ela seja a morte e a perseguição por causa de Cristo. Então, irmãos, nós vemos que, por exemplo, a promessa que é feita no livro de Apocalipse, da árvore da vida, a coroa da vida, a vida eterna, o novo céu e nova terra, ela é condicionada em algum sentido. Ela é incondicional porque Deus não exige que nós garantamos por nossa própria força, por nosso próprio mérito essas coisas. Mas uma vez envolvidos num pacto e numa aliança com o Senhor, Ele nos dá condições que precisam ser seguidas. Mas Ele nos sustenta nessa caminhada para que a gente chegue a ser vencedor. Afinal de contas, nós vemos também durante a liturgia que é mais do que vencedor aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles já venceram a tribulação, já venceram uma série de obstáculos. Eles têm a garantia da vitória por causa da vitória de Cristo, por causa do sustento de Cristo, por causa da preservação dele por seu povo. O sofrimento que vem a nós muitas vezes traz tentações, irmãos. Nós podemos, por exemplo, duvidar da bondade de Deus. Nós podemos questionar se Ele está conosco e se Ele está no controle mesmo. Muitas vezes nós podemos sentir ou pensar, concluir que Deus deve ter nos abandonado. Nós podemos, às vezes, desconfiar da sua palavra. Às vezes, alguns afastam-se da fé e nunca mais voltam, não perseveram nela. É um perigo real, irmãos. É por isso que nós devemos ser fiéis até a morte, e isso significa não se revoltar contra Deus, não rejeitar o Salvador, não duvidar da bondade dele, não esquecer das suas promessas. Por isso, irmãos, a ordem de Cristo para nós é: seja fiel até
a morte. Porque quem é fiel até morrer por Cristo Jesus, ganha a vida eterna. Por isso, irmãos, orem pela igreja perseguida. Vocês mesmos se preparem para perseguições. Quem garante a vocês que amanhã as coisas não podem se intensificar? Nesse caso, Cristo avisou essa igreja, mas isso já nos mostra que está previsível no plano de Cristo que as tribulações aumentem. E o que é que vai custar a você ser um cristão? Você tem ideia disso? Você está preparado para isso? Para ser fiel até a morte? Então, irmãos, nós concluímos aqui que o Evangelho de Cristo Jesus nos revela que esse mesmo Cristo, o Senhor ressuscitado, o soberano Deus eterno, Ele consola você e eu, consola a sua igreja, Ele sustenta você e eu, Ele nos encoraja a sermos fiéis, mesmo em piores sofrimentos, mesmo que isso se intensifique. E Ele promete, Ele faz isso, inclusive, prometendo a vida eterna. Então, embora você possa enfrentar pobreza, se for o caso, ou não ter mais condições porque é crente, se você enfrentar perseguição, se você enfrentar um cancelamento, se você enfrentar algum tipo de isolamento por parte das pessoas, porque você defende a fé cristã, mesmo que isso custe a sua vida, saiba, irmãos, já tem essa certeza. Vocês receberão a coroa da vida e escaparão da segunda morte, da condenação eterna. Vocês já compartilham da vitória e do governo celestial de Cristo. Já somos sacerdotes e reino, como também o livro de Apocalipse já nos mostrou. E nós devemos continuar confiantes no cuidado e na justiça do Rei ressuscitado, que promete para nós que nós viveremos com Ele a vitória. Desfrutaremos da vitória eterna e viveremos da nossa vida eterna com Ele para todos sempre. E que Deus assim continue